Senhor presidente, senhores senadores, senadoras, eu quero, senhor presidente, em primeiro lugar, pedir desculpas a todos e a todas que, neste momento, acompanham a TV Senado, que eu estou aqui falando de óculos, mas por um problema de saúde somente, senhor presidente. Estou com um problema de inflamação nos olhos, mas isso não me impede de aqui estar trabalhando e aqui estar fazendo o pronunciamento que entendo da mais fundamental importância. E eu me refiro, senhor presidente, ao fato de que os blogs, os canais de notícia hoje dizem e relatam mais uma manifestação proferida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Superior Tribunal Eleitoral, STJ, ministro Gilmar Mendes, quando em palestra ou de um evento que participava no estado de Pernambuco, teria feito a seguinte observação. Vejam aqui, as senhoras e os senhores. Disse o ministro Gilmar Mendes que plebiscito por eleições é brincadeira de criança. Foi o que ele falou. Plebiscito por eleições é brincadeira de criança. E vejam, vossas excelências, senadores e senadoras, o porquê que ele diz isso. O ministro Gilmar Mendes diz que para que aconteça um plebiscito no país, é preciso primeiro aprovar uma emenda constitucional e depois a emenda ainda teria que passar pelo crivo do Supremo Tribunal Federal, do STF. Veja só, senhor presidente, eu acho que essa manifestação é uma manifestação que não leva em consideração, e até posso dizer desrespeitosa, a maioria da população brasileira. Meu partido defende a realização de um plebiscito, sim. A maior parte da população brasileira, estão aí todas as pesquisas de todos os institutos de pesquisas, senadora Lides, que mostram que a população vê como única saída para a crise política em que o nosso país está envolvido a realização de um plebiscito, para que a população diga se quer ou não antecipar as eleições presidenciais. Eu acho que ao invés de ele ficar falando isso que acabou de dizer, que plebiscito é brincadeira de criança, o que ele deveria fazer é analisar no conteúdo e não só na forma o que está acontecendo aqui no Senado Federal. Nós temos dito dessa tribuna, de todos os microfones, que o que está em curso no Brasil não é o impeachment. O que está em curso no Brasil é um golpe. E por que um golpe? Porque não há crime cometido pela senhora presidenta da República, a presidenta Dilma Rousseff. Não há crime. E se não há crime por ela cometido, não pode haver impeachment, porque impeachment sem crime não é impeachment, é golpe. E quem diz isso não sou eu, não somos nós. Quem diz isso, quem estabelece essa regra é a Constituição da República Federativa do Brasil, no seu artigo 85. No seu artigo 85, e quem é que vai convencer a população brasileira a partir do momento em que toma conhecimento dos fatos, percebe rapidamente que nós não estamos aqui tratando de um impeachment. Todos os articulistas, leiam o que escrevem os articulistas, os jornalistas, dizendo que a presidente está sendo retirada porque perdeu o apoio no Congresso Nacional e teria perdido o apoio no Congresso Nacional pelo conjunto da obra. É por isso, não porque ela tenha cometido crime de responsabilidade. Vejam as senhoras e os senhores, crime de responsabilidade é assinar 3 decretos de suplementação orçamentária. A mesma coisa, exatamente a mesma que fizeram antes outros presidentes do país, a mesma coisa que fazem todos os governadores, quase, sendo impedida, sofrendo impeachment, porque no país, no ano de 2015, o Plano Safra foi executado, onde não há nenhuma participação da senhora presidenta da República, não há uma assinatura sequer, e um plano operado da mesma forma como vinha sendo operado anteriormente. Então, acho que o ministro Gilmar Mendes, eu lamento dizer isso, ele deveria se preocupar em analisar a constitucionalidade, não
não do rito do impeachment, mas do conteúdo do impeachment, porque o rito não justifica o conteúdo. Não podemos ter forma de um processo sem conteúdo, e esse processo que corre, ele apenas tem forma, mas não tem conteúdo. Então, eu lamento, e além do mais, senhor presidente, ele não pode chamar de brincadeira de criança aquilo que a maioria da população brasileira defende. Repito, se por um lado dizem que a presidenta não tem mais condições de continuar porque perdeu a governabilidade a partir do momento em que teria perdido o apoio do Congresso Nacional, por outro lado nós dizemos, também este presidente ilegítimo não pode continuar, porque ele não tem legitimidade para continuar. E não tem legitimidade por uma série de razões, não só pelo golpe, mas pelo objetivo que o levou à presidência da República, e todos nós sabemos. E foi revelado, eu não canso de me repetir, foi revelado por um colega nosso, senador Romero Jucá, que para convencer o PSDB dizia aos seus colegas senadores, precisamos dessa etapa intermediária, de ter alguém no poder que possa fazer as reformas antipovo, porque nenhum presidente eleito terá condições de fazer. E já começaram, senador Paim. Passamos amanhã agora na Comissão de Assuntos Econômicos debatendo a emenda constitucional 241, que na realidade ela não apenas limita, não apenas promove um ajuste fiscal limitando os gastos públicos, não. Uma emenda constitucional para vigorar por 20 anos e que no fundamental mexe completamente com a estrutura do Estado brasileiro, iniciando o processo da formação do Estado mínimo, que é o Estado defendido pelos neoliberais, onde a saúde é privatizada, onde a educação é privatizada, apenas as carreiras de Estado funcionarão. Então, já começaram, que legitimidade têm eles para continuar? Então, eu lamento, não há o que dizer, apenas lamentar essa triste observação, muito mais política do que jurídica, manifestada pelo ministro Gilmar Mendes, quando esteve recentemente no estado de Pernambuco. Lamento, porque isso que ele chama de brincadeira de criança é para nós e para a maioria do povo brasileiro a única saída capaz de trazer o país para a normalidade. A única saída política, porque se é a nossa democracia que está ferida de morte, a nossa democracia, precisamos nos socorrer na própria democracia. E nada melhor do que a nação brasileira, do que o povo brasileiro dizer o que quer nesse momento de tamanha dificuldade política e também econômica para o nosso país. Eu não sei se há alguma coincidência ou não, mas tudo indica que a presidenta deverá divulgar hoje ou nos próximos dias a carta, uma carta dirigida à nação brasileira, dirigida às senadoras e aos senadores. E nessa carta, a presidenta Dilma se comprometerá, caso volte a apoiar a proposta da realização de um plebiscito, porque nós não estamos defendendo imediatamente novas eleições, nós estamos defendendo um plebiscito, que o povo brasileiro, homens, mulheres, jovens, diga se querem ou não antecipar as eleições presidenciais. Apenas isso. E isso, senhor ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, isso nunca foi e não é brincadeira de criança. Isso sim é a defesa mais completa do nosso processo democrático. E para concluir, senhor presidente, eu quero aqui, ao mesmo tempo em que peço que seja inserido nos anais da Casa, uma carta Canta a Democracia, de um movimento denominado Canta a Democracia, uma carta e um manifesto escrito por vários artistas, compositores, cantores, e que diz respeito a um evento cultural que eles vão realizar agora proximamente na cidade do Rio de Janeiro, no Circo Voador. Então, como não tenho tempo de ler toda, lerei apenas uma parte, senhor presidente, que considero importante. Diz o seguinte, denominado, um espetáculo que será apresentado denominado A Farsa. Aí diz o seguinte, liberdade, igualdade e fraternidade. Na sombra desses ideais, o golpe
golpe de Estado do 18 Brumário, na França, de 1799, consolidou as pretensões econômicas de uma burguesia que, para pôr fim à instabilidade política, entregou o poder nas mãos de seus representantes, entre eles Napoleão Bonaparte. 52 anos depois, o sobrinho Napoleão III imitou o tio, afogando os ideais da República em outro golpe de Estado. Esses dois momentos da França deram origem à frase atribuída a Karl Marx: a história se repete a primeira vez como tragédia e a segunda como farsa. A comparação com o Brasil não é miragem. Estamos a 52 anos de distância do golpe de 1964, em que os ideais do povo foram tragicamente substituídos pelos ideais da burguesia, em nome de uma falsa estabilidade política. Estamos sofrendo outro golpe, apoiado pela burguesia, baseado dessa vez numa grande encenação jurídica. O Brasil viveu uma tragédia, hoje vive uma farsa. 4 meses depois da votação da Câmara dos Deputados pela admissibilidade do impeachment da presidenta Dilma Rousseff, o espetáculo, a farsa, ocupa o picadeiro do teatro do tradicional circo voador e provoca em seu respeitável público uma reflexão sobre a atual crise política brasileira. Desse espetáculo, cuja direção é de Ernesto Piccoli e Luciana Sérvulo da Cunha e que tem a colaboração de Amir Haddad, participam ainda André Abusmara, André Wong, Antônio Pitanga, As Marias da Graça, Baile Black Boom, Bem-vindo Siqueira, Beth Mendes, Carla Cristina, Chico César, Cristina Pereira, Edgar Escandurra, Eduardo Tonag, Flávio Renegado, Geraldo Azevedo, Gregório do Vivier, Jorge Maltner, Leone, Letícia Sabatella, Maracatu Bach Mulher, Marcos Café, Naná Rizini, Osmar Prado, Otto, Pequeno Cidadão, Rodrigo Pena, Silvério Pereira, Estela Rabelo, Tadeu Meneghini, Tereza Seiblitz, Tico Santa Cruz e Tonico Pereira. Então, senhor presidente, esse espetáculo, a farsa, é um evento da ação independente Canta a Democracia, em defesa dos direitos de todo cidadão brasileiro, pelo Brasil das mulheres, dos negros, dos cidadãos LGBT, dos indígenas, o Brasil dos trabalhadores, dos aposentados, dos estudantes, de todos nós. Um país que já teve importantes conquistas e não pode, de forma alguma, voltar para trás. Um país que tem de preservar o que conseguiu com muita luta. Um país que tem de assegurar o direito ao voto. Um país que diz não ao golpe, senhor presidente. Então, artistas intelectuais da campanha Canta a Democracia. Então, peço a Vossa Excelência, senhor presidente, que na íntegra possa deixar registrado nos anais dessa casa essa importante manifestação, mais uma de tantas dos artistas intelectuais brasileiros e brasileiras. Muito obrigada.